isso que eu ia comentar com você. Eu acho que a dica é aos poucos, sabe? Quando Uhum, a gente começou a fazer laparoscopia, o maior obstáculo que nós tínhamos na época era o anestesista, você acredita? sim, Ele não queria que nós fizéssemos o Trendelenburg. E a paciente, eu acho que o meu pensamento hoje, olhando, né, os tempos passados, é que ele ficava com medo. Esse medo da pelve congelada era o medo do anestesista do Trendelenburg e ele não sabia lidar com a situação. sim, Por quê? Porque com o tempo eles foram acostumando, isso deixou de ser problema. sim, E passou a ser até uma solução a cirurgia laparoscópica, porque ao final você não precisava fechar a parede abdominal e a cirurgia acabava muito mais rápido. Então, sim. no máximo ali você fechava a cicatriz umbilical, que era a aponeurose, que tinha um trocáter maior de 5 milímetros. Mas outra coisa que você comentou é esse obstáculo quanto à abreviação do jejum. Eu vou te contar então como que foi aqui comigo a abreviação de jejum. Nós passamos por algumas fases. Então, teve uma fase que se instituiu na instituição. Então, todo mundo fazia. Fazia assim, todo mundo prescrevia. Mas quando a paciente chegava, algumas vezes ela tomava depois do tempo que tinha que tomar. Então, na hora que chegava lá no centro cirúrgico, não dava as 2 horas do líquido claro. Então, o anestesista ficava irritado e muitas das vezes atrasava o procedimento. Muitas delas não tomavam, porque o pessoal ainda não estava acostumado com o fluxo, não entregava. E eu fui questionar uma vez o grupo da nutrição que preparava. Nem a equipe que preparava, nem todos eles sabiam o que, que era a solução. Ah, Então, vamos fazer a maltodestrina. Então, mas nem eles sabiam o que, que era, você entendeu? Então, eu acredito que isso é um outro obstáculo grande. O que, que eu sim, tenho feito que eu acho que é muito bom? É uma das coisas que você comentou, a dieta sem resíduos 48 horas antes, certo? E eu dou um kit pessoal para minha paciente, eu dou uma água de coco para ela tomar 2 horas antes, você entendi. entendeu? Então, não depende de ninguém da instituição. A Sim, paciente ela já é orientada antes pela a minha enfermeira, pela equipe de enfermagem, que ela vai tomar aquilo 2 horas antes do procedimento. Então, por exemplo, se o procedimento vai ser às 7, a gente orienta ela a tomar umas 4h30, 5 horas da manhã. Ela vai tá. chegar às 7 no centro cirúrgico, até prepará-la e tal, vai dar mais meia hora, 40 minutos, e vai estar tranquilo. O anestesista pergunta para ela, ela vai falar água de coco, é o líquido claro, hoje em dia já está bem estabelecido entre eles. Sabe o que Quanto que ao eu... preparo Ah, intestinal, eu passei por todas as fases também, porque como na cirurgia oncológica, operava bastante a parte do cólon também, reto, e o digestivo a parte superior, estômago, esôfago e tal, e o preparo era frequente. O que eu tenho observado, e eu fiz uma live com um coloproctologista, o Ramon, não sei se sim, essa você chegou a ver, foi. e inclusive se você não viu, ele está dentro do curso de metodologia, tem essa live lá com ele. Ah, O Ramon Mendes, de Salvador. Ele é coloproctologista foi essa e daí que eu vi. ele opera cólon Sim. e você viu que ele não faz Não mais, faz nada, nada. Não faz nada, nada, nada. nada. Então, Nem isso orientar a quebra, dieta da paciente, exato, né? isso quebra um É, tabu, cara, é. enorme, de que, por que que eu chamei ele? Porque eu sabia, eu conheço ele, eu já participei com ele de cirurgias, e ele já tinha mais de 300 casos operados, o índice de fístula de 1%, assim, menor até que na literatura, com os casos preparados, com Entendi. limpeza mecânica, né? E a gente viu que o resultado era superior. Então, a partir desse momento, assim, eu já não vinha fazendo o protocolo. O que que eu faço? Eu fazia um flete só para limpar a ampola, para a paciente Tá. não ficar desconfortável logo depois da cirurgia. E isso não tem trauma nenhum para a paciente. Ela mesma coloca no dia anterior, 4, 5 horas da tarde, segura 30 minutos e depois evacua só aquela secreção e a ampola dela fica limpa. E ela não fica com aquela sensação de evacuar logo no primeiro dia. Isso diminui até o processo de dor no pós-operatório. Então, eu faço só isso. E depois de conversar com ele, reforçava mais o meu conceito ainda de não fazer nada.
Mas, por exemplo, para cirurgias de cólon, hoje em dia, além do preparo, estava se dando antibiótico via oral. E que você vê que ele não faz isso. Então, na verdade, é difícil a gente tirar, principalmente dos cirurgiões mais antigos, esse conceito de que não precisa. Então, você não vivencia antibiótico terapêutico como se fosse profilático, doses de antibiótico que não necessariamente precisava, o próprio antibiótico que não precisava, tudo é um receio do próprio médico, eu acho. Você entendeu? Não da equipe, porque hoje, ó, eu faço cirurgia. Se eu passo a tarde no leito da paciente, ela está em condições de alta, eu dou alta no mesmo dia, cara.